Segundo, seja bem-vindo a mais uma aulinha de História e na aulinha de hoje eu vou tomar uma decisão de deixar ela facilitada, um pouco mais tranquila, um pouco mais leve na aula de hoje e na aula seguinte da sexta-feira, ela será um pouquinho mais densa e onde nós nos reuniremos e faremos exercícios, ok? Então, eu acho que assim vai facilitar, porque hoje a aula seria breve, a gente não conseguiria fazer exercícios e como, né, a gente tem todas as salas, geralmente as aulas de história são em 2 aulas, seria possível de trabalhar esses 2 conceitos, dá tempo para vocês assimilarem isso e a gente já fazer os exercícios na segunda aula. Nesse caso, como a nossa aula ela é dividida, não será possível, mas faremos isso de qualquer forma, mas dividido mesmo. Então, na aulinha de hoje, vamos começar uma parte desse conteúdo e vamos terminar esse conteúdo na sexta-feira, ok? Nossa aulinha de sexta-feira, aí faremos exercícios, ok? Então, terminamos de falar sobre Revolução Industrial. Acho que vocês estão lembrados. Pedi para vocês fazerem exercícios, para vocês adiantarem. Hoje vamos falar sobre revoluções burguesas, tá bom? Então, vamos pensar da onde vem essa burguesia. Bom, a burguesia, a gente tem pensando até no conceito atual, ela já tem o mesmo significado lá de trás. Então, é um segmento da sociedade que possui altos lucros, possui altos benefícios e geralmente viveu em paz ali com o antigo regime, durante o absolutismo, até boa parte, até que os interesses deles fossem se modificando e começarem a votar para diminuir o poder do soberano e a burguesia for ascendendo. Lembrando que tudo que a gente falou sobre iluminismo, né, que inclusive os ideais burgueses tem muita convergência com o iluminismo por parte do liberalismo econômico, né? Então, esse segmento da burguesia mais liberal, que começa a surgir ali no momento após uma influência mais forte do iluminismo em algum momento, justamente que tem essa ideia de sobrepor o poder do soberano e deixar a independência dos 3 poderes para, de certa forma, fazer uma manutenção das instituições para ela continuar no poder e ela continuar mantendo os seus lucros. Então, tenha em mente isso, que a burguesia ela tem esse caráter, que ela vai se transformando, mas ela sempre está de alguma forma, principalmente nessa parte da história, até onde a gente vai pensar agora, a gente vai principalmente das revoluções inglesas, né? Então, nesse momento, a burguesia estava, de certa forma, flertando ainda com o antigo regime, aí quando ela vê que ela está tomando desvantagem, ela tem essa intenção, né, de sobrepor, ok? Tenho isso em mente só para a gente pensar isso. Mas peraí, a gente fala de revoluções burguesas, parte do pressuposto então que a burguesia vai ser revolucionária em algum momento? Bom, segundo o historiador Modesto Florenzano, que vai escrever lá em 81, ele vai dizer que na verdade não, que a burguesia não tem um caráter revolucionário. A burguesia tem um caráter, na verdade, de ter uma manutenção das condições e de lucros dela, e é isso, ela quer se manter ali, e ela tem esse caráter de só revisitar, e tem esse caráter adaptativo, conforme os interesses dela forem privilegiados, em um outro momento, alinha-se com o liberal para justamente ter essa autonomia dela, manter os lucros dela e reduzir o poder do soberano, ok? Falei bastante, dei ênfase nessa questão do termo da burguesia para não ter confusão, julgo importante, então por isso eu falei um pouquinho mais nesse começo, apenas sobre o que seria essa burguesia, o que ela estava fazendo, tá bom? Agora vamos de fato em revoluções inglesas. Mas antes da Revolução, para a gente entender o que seria um processo revolucionário na Inglaterra, a gente tem que entender como que os soberanos da Inglaterra chegaram aonde chegaram, né? Então, antes de ter um rei, é necessário que ele tenha um conceito de uma centralização política para se consolidar o absolutismo, ok? Que é bastante precoce, de certa forma, na Inglaterra. Então, a dinastia Tudor vai ser a responsável por essa centralização do contexto político, de justamente marcar e instaurar o absolutismo, instaurar essa centralização política na mão de um rei. Então, os Tudors são os responsáveis por isso. E os Tudors vão se consolidar de que forma, né, no poder? Na verdade, foi de um método sem grandes dificuldades, não é marcado por um método por ser difícil eles terem conseguido fazer o que eles fizeram, porém, não deixa de ser
sangrento e violento. Então, foram um longo período aí de mais de 100 anos, cento e pouquinho, 150 anos mais ou menos, e é um período marcado por, de certa forma, uma pacificação da sociedade que teve longos conflitos. Então não quer dizer que não foi violento. Então teve esses longos conflitos que foram violentos, são marcados por 2 conflitos, e aí os Tudors vão ascender justamente no poder. E como que aconteceu? Bom, então são marcadas por 2 grandes guerras, que são períodos violentos que vão marcar antes dessa unificação na mão dos Tudors. Então a guerra de 100 anos... Professor, a Guerra de 100 anos durou 100 anos mesmo? Não, a Guerra de 100 anos dura mais de 100 anos. A Guerra de 100 anos vai de 1337 e vai até 1453. Então a Guerra de 100 anos não durou 100 anos. E outro conflito sanguinário aí, muito violento, foi a Guerra das Duas Rosas, de 1455 a 1485. Uma curiosidade, pessoal, é que esses conflitos eles inspiraram grandes batalhas da televisão, grandes batalhas aí do entretenimento, entre elas aí Game of Thrones. Quem assistiu o seriado pode estar ligado aí que a briga pelo trono tem muitas semelhanças com a Guerra das Duas Rosas, que nós não vamos adentrar aqui nos pormenores pelo nosso conteúdo, pelo nosso tempo, ok? Mas vamos ter a oportunidade de falar só sobre esses conflitos futuramente, ok? Então, os Tudors, eles aproveitam essa situação de após longos conflitos dessa se apresentou, tipo, eles chegam como uma pacificação da sociedade após o desgaste desses conflitos violentos e sanguinários. Tenham isso em mente. Então eles assumem o poder. E só uma curiosidade aqui, um pause. O parlamento inglês ele surge com a Magna Carta de 1215. Então, por mais que a gente tenha consolidado a ideia do parlamento inglês, que voltou à tona aí com as inspirações de V de Vingança, de explodir o parlamento inglês e etc., que é um filme baseado em um quadrinho muito importante, que ressalta essa importância do símbolo que é o parlamento para o mundo da Inglaterra. Esse símbolo que é o parlamento, na verdade, ele vai ser poucas vezes convocado. A função dele, que talvez vocês tenham na cabeça de vocês, ela é diferente. Então, inicialmente, por exemplo, quando o parlamento vai ser convocado pelo Jaime I, que a gente vai ver já, o Jaime I, esse parlamento tinha como função realmente mediar essa questão dos impostos, de transferir, né, de ter registrado esses impostos que chegavam ao rei. Então, não é bem a função que você está imaginando nesse momento. E essa função do parlamento, como talvez vocês tenham em mente, é algo representativo. O parlamento é, de certa forma, né, a burguesia e os proprietários, os grandes proprietários de terra, né, e conhecidos como gentry, são os grandes participantes que compunham o parlamento. Então, quando você pensar nesse quesito da representação do parlamento, tem a ideia que esse conceito original do parlamento é um pouco diferente da representação que você tem de um parlamento hoje. Tenha só isso diferente na mente de vocês. Então, o parlamento, nesse momento, se ele é composto pela burguesia, os grandes proprietários de terra, os gentry, tem em mente que quando o parlamento nasce, lá em Magna Carta, lá em 1215, ele tem como interesse fazer justamente a manutenção de quem está no poder, de ter justamente esse pessoal de alta classe social, dessa alta casta, e não tem representação nenhuma popular nesse momento. Então, tenha em mente isso, para vocês não se confundirem. E nesse momento dessa dinastia, dessa unificação, né, da Inglaterra, vai ser marcada por algumas coisas que você já conhece, né, que a gente já falou. Nesse momento, a Inglaterra tem aquela política em todas as suas colônias, tem todos os seus parceiros aí comerciais, de estar acumulando já capital pra caramba, tá acumulando bens e etc. Então, tudo isso vai ter influência lá na Revolução Industrial que a gente acabou de ver. É engraçado eles terem invertido a ordem, mas enfim. Então, essa burguesia que se acende definitivamente na Revolução Industrial, ela tem suas origens aqui, nessa parte da história. Porque nesse momento está acumulando capital, ela tem uma presença no parlamento para fazer uma manutenção dos interesses deles. Então tudo isso tem origem nesse momento da história. Essa consolidação aí que vai marcar na transição do século XV para o século XVI, essa consolidação do absolutismo. Então aqui está inserida a burguesia que a gente quer estudar, ok? Uma coisa interessante também que a gente falou na Revolução Industrial, que eu vou fazer esse comeback, é que os cercamentos que eu falei que são responsáveis por ter tanta mão de obra na cidade, pois expulsou as pessoas do campo, já tem início ao longo da história, a partir
desse momento aqui. Então, aqui já estava acontecendo isso ao longo do século XVI, XVII, XVIII. Vai ter essa transição desse êxodo rural, né, para as cidades, tendo aí, ó, essa mão de obra. E com isso, eu vou dar um pause na nossa parte aqui. Vamos ter uma segunda parte já e continua na segunda parte, pessoal. E a segunda parte também não vai ser muito longa, porque, como eu disse, vai acontecer essa divisãozinha aí até sexta-feira, ok? Então, até já, pessoal.